Valor médio e variância populacional. Nós sabemos do 10º ano como é que nós determinamos a média e como é que determinamos a variância. Neste capítulo vamos ver como é que se aplica isso a distribuições de probabilidades. Portanto, vamos lembrar, a média amostral representa-se por x com uma barra. O valor médio, se for de uma população, é esta letra. Portanto, que é assim, é a letra μ. Vamos ver um exemplo. Modelo de probabilidade, valor médio ou valor esperado. O valor médio também se chama valor esperado, uma vez que vai ser aplicado a situações de probabilidade. São situações associadas a algo que eventualmente ainda nem aconteceu. O valor médio será sempre cada um dos valores de x vezes a sua probabilidade. Ora, como é que nós chegamos a isso? Vimos no 10º ano que se tivéssemos, por exemplo, os números 2, 3 e 4, o valor médio obtinha-se fazendo 2 mais 3 mais 4 e dividíamos por 3. No entanto, quando os números estavam agrupados, por exemplo, se houvesse 5 números iguais a 2, portanto, se tivéssemos aqui uma frequência absoluta, se tivéssemos 10 números iguais ao 3 e se tivéssemos, por exemplo, 20 números iguais ao 4, para calcular a média, nós devíamos multiplicar o 2 vezes 5, mais o 3 vezes 10, mais o 4 vezes 20, e por sua vez ainda tínhamos que dividir por 5 mais 10 mais 20, que dá 35. Por outro lado, se nós tivéssemos frequências relativas, ou seja, se nós tivéssemos aqui, em vez de 5, se tivéssemos a frequência relativa, portanto a frequência relativa que seria 5 em 35, se tivéssemos aqui no 10, a frequência relativa que seria 10 em 35, e se o 20 estivesse em frequência relativa, 20 em 35, então para calcular a média, bastava fazer 2 vezes o 5 sobre 35 mais o 3 vezes o 10 sobre 35 mais o 4 vezes o 20 sobre 35. Ora, cada um destes números, que é a frequência relativa, multiplicava pelo respectivo valor. No contexto das probabilidades, o significado da probabilidade vai ser semelhante à frequência relativa e, como tal, ele já por si só tem a divisão pelo número total. Então, para calcular a média, basta fazer cada um dos valores do x a multiplicar pela respectiva probabilidade e somar todos. Para calcular a variância e o desvio padrão, sabemos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E para calcular, nós fazemos cada valor menos a média ao quadrado e depois multiplicamos pela probabilidade correspondente. Também nós podemos escrever assim: a média é o primeiro valor de x vezes a sua probabilidade, mais o segundo valor de x vezes a sua probabilidade e assim sucessivamente. E a variância também pode ser o primeiro valor de x menos a sua média ao quadrado, vezes a probabilidade, mas a mesma coisa para os restantes. Lembramos que o desvio padrão é sempre a raiz quadrada da variância. Vamos ver um exemplo. Valor médio e variância. A Ana tem 10 rifas, das quais 4 têm prémio. Tiramos sucessivamente ao acaso 3 dessas rifas sem reposição. Defina a função massa de probabilidade para a variável número de rifas sem prémio de entre as 3 escolhidas. Vamos ver aqui o x. Portanto, o que é que nós sabemos? Que há 10 rifas, há 4 que têm prémio e, portanto, haverá 6 que não têm prémio. Nós vamos retirar sucessivamente 3.
E o que é que nós queremos contar como x? O número de rifas sem prémio de entre as 3 escolhidas. Em relação ao nosso x, que valores é que ele pode tomar? Se por acaso as 3 rifas que saem, se por acaso tiverem todas prémio, se isso acontecer, então, naquele grupo de 3, o número de rifas sem prémio será 0. Mas, porventura, pode acontecer que uma destas rifas não tenha prémio e as outras duas tenham. Nesse caso, o nosso x pode ser 1, ou 2, ou 3, e não podemos ir além do 3, porque estamos apenas a extrair 3 rifas. Portanto, o número de rifas sem prémio ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3. Vamos calcular a probabilidade de cada um e fazer um modelo de probabilidade, ou função massa de probabilidade, e depois calcularemos a média e a variância correspondente. Sabemos desde já que o número de rifas sem prémio pode ser 0, 1, 2 ou 3. Em que situação é que será 0? Será 0 se todas tiverem prémio. Isto é, se a primeira tiver prémio, a segunda tiver prémio e a terceira tiver prémio. A probabilidade da primeira ter prémio é 4 em 10. A probabilidade da segunda também ter prémio é 3 em 9. Repare-se que isto é sem reposição, portanto vai diminuindo. A probabilidade da terceira também ter prémio é 2 em 8. Fazemos esta conta e obtemos o resultado para haver 0 sem prémio. Depois vamos fazer um raciocínio para o 1. Para que haja exatamente uma sem prémio, vamos pôr várias possibilidades para que haja uma sem prémio e duas com prémio. Resolução. Portanto, já vimos para x igual a 0, significa que todas têm prémio. É 4 em 10 vezes 3 em 9, vezes 2 em 8. Se fosse uma com prémio, vamos imaginar que era a primeira que tinha prémio. A probabilidade da primeira ter prémio, 4 em 10. Segunda com prémio também, 3 em 9. E agora a terceira sem prémio. Como há 6 sem prémio, ficará 6 sobre 8. No entanto, sabemos que a sequência pode ser prémio, prémio, não prémio, ou prémio, não prémio, prémio, ou não prémio, prémio, prémio. Se arranjarmos o cálculo para cada um deles, vamos ver que nos 3 casos dão o mesmo resultado. Por isso é que este cálculo que aqui está, que está feito para a primeira situação, que é prémio no primeiro, prémio no segundo e não prémio no terceiro, vem multiplicado por 3, uma vez que as outras duas situações dão o mesmo resultado. Portanto, probabilidade de x igual a 1, 0,3. Vamos aqui ao esquema das probabilidades. Já vimos, probabilidade de 0 dá 0,033. Probabilidade de 1 dá 0,3. Da mesma maneira, a probabilidade de haver duas com prémio. Desculpem, duas sem prémio. Duas sem prémio, porque o nosso x representa o número de bolas sem prémio entre as 3. Se são duas sem prémio, é o mesmo que dizer uma com prémio e duas sem prémio. Vamos imaginar que era a primeira que tinha prémio. Probabilidade 4 em 10. A segunda sem prémio, 6 em 9. Terceira sem prémio, 5 em 8. Também, para haver duas sem prémio e uma com prémio, há 3 possibilidades, que são prémio, não prémio, não prémio, ou não prémio, prémio, não prémio, ou não prémio, não prémio, prémio. Qualquer uma delas vai conduzir também ao mesmo resultado e por isso multiplicamos por 3. Então a probabilidade de haver duas sem prémio é 0,5. Colocamos aqui, para o valor 2, probabilidade 0,5. Probabilidade de haver 3 sem prémio, quer dizer que a primeira não tem prémio, probabilidade 6 em 10.
Segunda não tem prémio, probabilidade 5 em 9. Terceira também não tem prémio, probabilidade 4 em 8. Feitos os cálculos, 0,167. Agora que temos aqui um modelo de probabilidade, o função massa de probabilidade, resta-nos calcular a média e a variância. A média é muito fácil de organizar, só temos que fazer o primeiro valor de x vezes a sua probabilidade. Fazemos a mesma coisa para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Então a média será 0 vezes a probabilidade de 0, mais 1 vezes a probabilidade de 1, mais 2 vezes a probabilidade do 2, mais 3 vezes a probabilidade do 3. O resultado final, a média dá 1,801. 1,801. A variância. Pegamos no primeiro número que é 0, subtraímos a média, portanto isto foi a média que acabámos de calcular, elevamos ao quadrado, multiplicamos pela probabilidade. Pegamos agora no segundo número, que é o número 1, subtraímos a média, elevamos ao quadrado e também multiplicamos pela respectiva probabilidade. E fazemos isto para todos. No final, temos este resultado. Recordemos o cálculo da média e do desvio padrão com a calculadora gráfica. Ora, nós acabamos de fazer a média e a variância diretamente, apresentando todos os cálculos, mas quando isso não for exigido, nós podemos sempre calcular a média e o desvio padrão com a calculadora. E na maior parte dos casos é isso que se faz. Portanto, isto já foi dado no 10º ano, mas vamos recapitular as instruções. Para trabalhar em estatística na calculadora Casio, usamos menu, vamos ao Stat, apagamos as listas que lá estão, com o del. Cada vez que lançamos um valor, eggs. Vamos admitir que vamos lançar os números 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Depois vamos ao calc. Entretanto, no set, devemos indicar que um var xlist e a lista 1, portanto, são os números que lançamos, que são o 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, e um var freg, pomos o número 1, para significar que estes números contam apenas uma vez cada um. Depois pedimos um var e vamos obter as estatísticas. A média aparece logo no início e para obter o desvio padrão usamos as setas e descobrimos que está um pouco mais abaixo. O símbolo que nos interessa aqui para o desvio padrão é este. Existe um outro parecido, mas que será dado no capítulo da inferência estatística. Em relação à calculadora Texas, vamos à tecla Stat, vamos ao Edit, apagamos as listas que lá estiverem com o Clear. Cada vez que lançamos um dado, fazemos Enter. Entretanto, fazemos Stat, Cálculo e vamos escolher um var Stats, que significa estatísticas de uma variável. Damos Enter e aparecerá um var Stats e vamos pôr L1. O L1 para referirmos à lista 1, ou seja, queremos as estatísticas da lista 1. Vamos lembrar que o L1 está junto à tecla do número 1, usando o second. Para ver mais informação, usamos as setas. Se os dados estiverem agrupados, como acontece muitas vezes, se tivermos os valores de x e neste caso as quantidades, que agora neste nosso contexto, em vez de pôr as quantidades, também podemos pôr aqui as probabilidades, que também dá certo. Os resultados também dão certos. Portanto, lançamos os dados como anteriormente, e no caso da calculadora Casio, lançamos em duas listas, a primeira para os valores de x e a segunda para as quantidades. É importante lembrar que aqui, quando formos ao set, devemos indicar que o x está na lista 1, mas que as frequências
que aparece logo na segunda linha da seta, já será a lista 2. Já não será um de cada, mas será list 2. De resto, nós obtemos exatamente da mesma maneira. Em relação à calculadora Texas, é como o caso que vimos, não tem nada de especial, mas quando obtemos um var stats, devemos indicar L1, L2, dentro de um parênteses. Isto só para que a calculadora interprete como a lista 1 seja as quantidades, desculpem, a lista 1 seja uns valores x e a lista 2 está a funcionar aqui como sendo as quantidades associadas aos valores da lista 1.